Boa tarde a todos e a todas. Havendo quórum regimental, dou início à primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Vamos à aprovação da ata, né? A ata da reunião anterior foi encaminhada aos gabinetes dos nobres deputados para fazerem a prévia leitura. Sendo assim, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma alteração a fazer? Não havendo, aprovada. A pauta de hoje, né, nobres deputados, quero cumprimentar aí o deputado Titon, o deputado Ismael, o deputado Gessé, a excelentíssima doutora Brigitte, né, juíza. A pauta de hoje é dedicada aos 30 anos do ECA, que trouxe avanço na proteção à nossa infância, justamente porque a lei estabelece direitos e deveres para meninos e meninas com menor idade de 18 anos, com o objetivo de tornar todos iguais. Na verdade, a violência contra a criança e adolescente sempre esteve presente na sociedade brasileira e em todas as classes sociais no nosso país, no Brasil. A criação do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, foi um avanço para reconhecer os direitos e deveres das nossas crianças. O ECA, que completou 30 anos na segunda-feira deste mês, no dia 13, foi um avanço na proteção da nossa juventude. E, para isso, nós temos, né, nessa sessão da criança e do adolescente, a excelentíssima senhora doutora juíza titular da Vara da Infância e Juventude de Florianópolis, doutora Brigitte Remo de Souza, para explanar sobre essa legislação que completou 30 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu passo a palavra à excelentíssima juíza para poder fazer uma explanação sobre esse dia, que foi o dia 13, na segunda-feira, quando se completou os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito boa tarde, a senhora. Boa tarde ao senhor, boa tarde a todos os deputados, a todos e todas que, porventura, estejam nos assistindo. Agradecer o convite que foi feito para a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é coordenado pela desembargadora Rosane, né? Instituição que eu vim representar. E falar, primeiro, parabenizar todos vocês, todos os senhores que participam da comissão, que é uma comissão que vem desenvolvendo, durante os anos, trabalhos muito importantes em prol de crianças e adolescentes. Foi-me pedido, deputado, que eu falasse um pouquinho sobre os avanços e as dificuldades, né, para a materialização desses direitos. Foi isso que foi me pedido. Eu vou tentar ser rápida para que a gente possa conversar, se for o caso, né? Então, a gente precisa pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele derivou do artigo 227 da Constituição Federal. Então, na verdade, o artigo 227 da Constituição Federal e 228 é que trouxe as bases de uma nova doutrina. E, para isso, basta a gente fazer a leitura do próprio artigo, né? Porque ele fala, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a crianças, adolescentes e jovens, que foi incluído posteriormente, né, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. No artigo 227 foi posto as bases do novo paradigma em termos de legislação com relação à infância e juventude. E o artigo 228, que fala da inimputabilidade penal, mas que estariam sujeitos à responsabilidade com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quais foram as modificações? O Código de Menores, que era em vigor antes do Estatuto. Então, a primeira questão o Estatuto veio para complementar, né,
ao artigo 227 e 128 da Constituição Federal. E, quando ele fez isso, ele foi a primeira legislação da América Latina a incorporar os princípios da Convenção dos Direitos da Criança. Né? Como é que era antes? O que mudou? O Código de Menores, ele se aplicava a determinada faixa de crianças e adolescentes, normalmente aqueles menos favorecidos socialmente, economicamente, né? Não fazia distinção entre criança e adolescente abandonado e criança e adolescente que tenha praticado algum ato infracional. Eram todos misturados, não existia direito à defesa, não existia devido processo legal. A criança era um objeto do Estado. E a atuação do juiz da infância era uma atuação muito grande e muito discricionária, né? Então, o Estatuto veio para mudar esse perfil. O que diz a primeira coisa que ele traz para nós, né? É que a criança é um sujeito de direitos. É básico, mas naquela época precisava ser dito. E eu acredito que hoje também precisa ser repetido. Né? E que direitos são esses? Os direitos de qualquer pessoa humana, que qualquer um de nós tem. Então, direito à vida, à saúde, como a Constituição já estabeleceu. Então, ele trouxe os direitos básicos e colocou as crianças numa condição de sujeitos de direito. Isso foi a grande transformação. A outra transformação, ele se aplica indistintamente a criança e adolescente. Não tem diferença de classe, de econômica, não tem nenhuma diferença. Então, ele é horizontal. Foi outra distinção que ele trouxe. A outra distinção que ele trouxe foi estabelecer o devido processo legal, tanto nos casos de abandono de criança, quanto nos casos da prática de ato infracional. O que é ato infracional? Ato infracional é quando o adolescente pratica um ato que para o adulto é definido como crime. Não existia essa distinção no Código de Menores. Então, se misturava ato de indisciplina, ato de qualquer tipo de ato, ia todo para o mesmo local. Então, o devido processo legal, tanto para isso quanto para as crianças, onde se está discutindo se eles têm ou não condições de permanecer com seus filhos, no caso de violação. Essas famílias têm o direito assegurado de ter um processo, de ter um advogado, de poder demonstrar que tem condições de ter os filhos de volta. Então, foi uma transformação profunda, e foi uma transformação que nos colocou como mudanças profundas no estado de democracia mesmo. Foi uma democracia para dentro do direito da infância, né? O reconhecimento de direitos. Isso foi fundamental. O que a gente precisa hoje, na verdade, né? Se a gente vai pegar o Estatuto, a gente vai ver que ele está dizendo justamente isso, né? Ele está dizendo que eles gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana, e que todos nós temos que assegurar. A outra grande transformação que o Estatuto trouxe, que para mim é uma das grandes transformações, ele trouxe a sociedade para trabalhar com os direitos da criança e do adolescente. O que ele diz? Ele chama a família, ele chama a sociedade e chama o Estado. Ele trabalha uma corresponsabilização. Acabou aquele negócio que era tudo na mão do juiz, o juiz tem um poder muito grande. Então, hoje existem instâncias na sociedade que foram criadas para resolver as questões, né? Fazendo com que o judiciário tenha um papel que fique, vamos dizer assim, na retaguarda, quando nenhuma outra instância conseguiu resolver, né? Então, e como é que ele conseguiu fazer isso? Criando os conselhos tutelares, que zelam pelos direitos das crianças, criando os conselhos municipais de direitos da criança, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional. Então, são espaços de participação da sociedade e, ao mesmo tempo, de controle social das políticas. E outra questão fundamental é que ele falou, isso a Constituição também traz, a necessidade de políticas públicas voltadas específico para esse público, né? E essas políticas públicas, elas têm que ser articuladas, elas têm que conversar com as políticas públicas, que pode ser feito tanto por organizações não governamentais, quanto por organizações governamentais.
essa abertura foi dada, foi trazida também. E o importante é que a gente proporcione oportunidade e facilidade no sentido de facultar esse desenvolvimento de criança e adolescente. Então, assim, bem resumidinho, as transformações que o Estatuto trouxe, do meu ponto de vista, com o tempo que a gente tem, são essas que eu trago principalmente para reflexão. Quais são as dificuldades? A primeira dificuldade que eu aponto é o desconhecimento do Estatuto. As pessoas não conhecem o Estatuto e, ao mesmo tempo, ele tem uma série de rótulos. Impunidade. Não funciona. Então, assim, a gente precisa conhecer melhor o Estatuto e vai ver que o que traz ali é básico, são questões básicas. Segundo, a gente precisa trocar a nossa lente, o nosso olhar, porque a gente ainda vê, enquanto sociedade, com discriminação, determinadas faixas da infância, determinadas faixas da adolescência. Então, a gente precisa incorporar esses princípios que o Estatuto trouxe e nos despir daquela ideologia, daquilo que animava o Código de Menores. É a segunda questão que eu trago. A terceira, cobrar a existência de políticas públicas e de orçamento para isso, porque não adianta se criar uma política pública sem ter um orçamento para isso, né? Então, nós precisamos criar essa questão. E uma outra questão importante é que a sociedade saiba que, a partir dos 12 anos de idade, o adolescente que pratica um ato infracional, ou seja, aquele ato definido como crime ou contravenção, ele está sujeito a um processo e ele pode até ser privado de liberdade a partir dos 12 anos de idade. Então, é uma legislação, na verdade, dura. Porque, vamos imaginar qualquer adolescente que a gente conhece com 12 anos, ele pode estar sujeito a uma restrição de liberdade. E o Estatuto trouxe uma série de medidas, né, que precisam conversar, e outra dificuldade é essa, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele precisa estar funcionando, ele é um instrumento maravilhoso, ele trabalha com a territorialidade, mas nós precisamos de mais CRAS, nós precisamos de mais CREAS, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. A gente precisa, é um ônus do município, e a gente sabe que que é um ônus pesado, a gente precisa que tenham funcionários, servidores para colocar em prática essa política. O que a gente vê, às vezes, é uma falta de funcionários que não conseguem colocar em prática essa política. A mesma coisa, o fortalecimento do SUS, porque nós precisamos dialogar com todas as políticas. A sociedade e o Estado têm que dialogar com todas essas políticas. E a gente ainda sente dificuldade, muitas vezes, em estabelecer um diálogo horizontal, respeitoso e também se dispondo a ouvir, né? Para mim, o Estatuto ele fez uma revolução, na verdade, na parte legislativa com relação a criança e adolescente. A gente só precisa abrir nossa cabeça para acompanhar essa revolução e colocar em prática o que o Estatuto traz, que são questões bem básicas, se a gente for ler. E sem falar também que ele sofreu uma série de modificações importantes, mais a nível de procedimento. E é importante, que eu já vou aqui fechar, é importante que se diga também que também existe nós não tínhamos uma lei para execução de medida socioeducativa. A gente utilizava o que tinha para o adulto, né? E foi criada em 2012 a lei do SINASE, a lei 12.594, então, que trouxe elementos de execução da medida socioeducativa, né? O que a gente percebe ainda hoje, pelo próprio Estatuto, né? Que às vezes o adolescente ele ainda é mais penalizado do que o adulto, muitas vezes, porque para a infância e juventude, a ação penal é sempre pública, é sempre a ação do promotor, não existe pequeno potencial ofensivo, uma série de questões que não existem para o adolescente conflito com a lei. Eu não quero cansar os senhores, né? E colocar sempre que a atuação do judiciário, ela tem que ser uma intervenção mínima, dentro de princípios da proporcionalidade e da atualidade.
porque o Estatuto quer que a sociedade se mobilize, que a sociedade faça a democracia acontecer através das reivindicações dos direitos. Muito obrigada por terem me ouvido. Estamos à disposição. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua participação. E eu acho que deve ser feito isso mesmo. A senhora falou de levar as pessoas, a sociedade, a conhecer o Estatuto, né? Eu acho que isso é fundamental. A sociedade tomar conhecimento, né, do Estatuto, dos seus direitos e deveres das crianças e do adolescente. Quero abrir também espaço aí para a participação dos nobres deputados que fazem parte da comissão. Algum dos deputados desejam se manifestar? Presidente, deputado Ismael. Deputado. Sim. Mais uma vez, cumprimentando aí nosso presidente, Bispo Mota, deputado Titon, deputado Gessé, não sei se tem mais algum deputado aí, a doutora Brigitte. Eu, enquanto ela falava, eu estava aqui um pouco de nostalgia, porque exatamente há 30 anos eu trabalhei muito de forma intensa nas comissões que ajudaram a debater o Estatuto da Criança lá em Brasília. Eu fui secretário municipal da Criança e Adolescente aqui em Blumenau. Na época existia uma secretaria, foi a primeira secretaria do Brasil, infelizmente não se manteve, mas durante 2 anos a gente trabalhou aqui como secretário municipal da Criança e Adolescente. E eu lembro que, efetivamente, talvez o maior questionamento da sociedade, ainda hoje, 30 anos depois, exatamente esse que foi pontuado pela doutora Brigitte, em relação às medidas socioeducativas de que o Estatuto só trazia direitos, né, e não trazia deveres. Esse estigma ainda permanece, eu sinto isso, né? Esse estigma permanece na sociedade. E bem colocado aí pela doutora Brigitte, de fato, o adolescente infrator ele vai desde uma advertência verbal até o banimento da sua liberdade, né? Mas eu gostaria de fazer essa indagação à doutora Brigitte, como trabalhar, não é, para desmistificar, não é, essa questão da impunidade do adolescente infrator. Era isso que eu gostaria de questionar a doutora. Tá. Deputado, muito obrigado pela pergunta. E eu preciso dizer que Blumenau brilhou muito no início da aplicação do Estatuto. Eu me lembro, inclusive, que vocês tinham um trabalho que foi premiado pela ONU na semi-liberdade. Foi um trabalho belíssimo, né? Pena que não tem mais. Então, assim, o que eu coloco é o seguinte, no meu entendimento, não existe impunidade. Existem outras formas de punição que, na verdade, o viés do Estatuto é ressocializar, né? Então, e uma outra questão hoje em dia, nós aplicamos muito medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, que o adolescente, quando pratica um ato, né, ele vai ser acompanhado por uma equipe do município. É um trabalho importante e que as equipes do município fazem. A gente ainda tem que aprender a dialogar com o Estado, com a Secretaria, porque a Secretaria Estadual de Assistência é que coordena essas medidas em meio aberto. E o município é que executa, né? Então, a gente ainda tem que aprender a dialogar melhor para abrir mais espaço. Quais são as demandas que eles trazem para a gente, né? Falta de oportunidade. Eles querem trabalho, eles pedem trabalho, né? Então, o trabalho é curso profissionalizante, e tem que ser, e os cursos, eles têm que entender que a maioria dos adolescentes que cometem atos infracionais, a gente perdeu a oportunidade, antes dele cair no ato infracional, da própria sociedade conseguir se organizar e ele ter alternativas. Então, quais são as dificuldades que a gente vê hoje? Falta de oportunidade de trabalho, ou também de jovem aprendiz, eles querem trabalhar, porque normalmente são famílias vulneráveis, e ele precisa trabalhar. Então, a grande dificuldade ninguém quer. As pessoas têm medo, têm receio, né? E a gente não está aí para ficar julgando ninguém. Então, a gente precisa fazer um trabalho com a sociedade de que esse adolescente, ele é da sociedade e ele vai continuar sendo da sociedade. Mesmo que ele, vamos supor que seja um ato grave, que ele ficou privado de liberdade, né? Ele vai voltar um dia. Então, ele tem que estar, no mínimo, um pouquinho melhor, com mais condições de exercer a cidadania, né? Quando a gente pensa em impunidade, por causa dos 3 anos, que é o
máximo de aplicação de medida de privativa de liberdade. Isso as pessoas comentam muito. Vamos pensar, deputado. Um adolescente de 12 anos, 3 anos, representa quanto da vida dele? De 16 anos, representa quanto em percentual da vida? A gente não faz esse questionamento. E ainda mais numa idade em que tem tanta coisa acontecendo, né? E se precisa trabalhar melhor. Curso profissionalizante para eles. É uma batalha a gente conseguir curso profissionalizante tanto para quem está privado de liberdade quanto para quem está cumprindo medida em meio aberto. Outra questão que é diária a nossa luta é com relação à educação. Normalmente, isso é nacional, não é só Santa Catarina. Normalmente, aquele que comete ato infracional está fora da escola. E tem uma defasagem de idade séria muito grande. A grande maioria abandona no 5º ano. Sabe? Abandona no 5º ano. Então, a gente tem que trabalhar com adolescentes onde não se apresenta muita perspectiva de mudança, onde ele gostaria de trabalhar, ele queria estudar, mas ele também tem dificuldade em aprender, a gente tem muito isso também. E uma educação de jovens e adultos que falem mais a linguagem deles, que seja mais atraente para que eles permaneçam na escola. Né? E uma outra coisa, deputado, que ainda existe, as pessoas confundem crianças que estão em abrigos, em casas de acolhimento, e adolescentes que cumpriram medidas que estão em estabelecimento cumprindo medidas socioeducativas. Quem está em casa de acolhimento sofreu violência da família. As piores violências que os senhores podem imaginar nas mãos da família. Eles estão lá porque não têm onde ficar. E eles enfrentam preconceito também, para conseguir trabalho, para conseguir estudo. Nós temos adolescentes, inclusive esse adolescente era de uma casa de acolhimento de São José, onde a doutora Ana Cristina trabalha. Hoje, ele está fazendo engenharia elétrica na UFSC. Mas isso porque foi dada oportunidade, né? Então, a gente precisa desmistificar e abrir mais espaço para que essas crianças e adolescentes consigam oportunidades para tentar mudar um pouco a vida. Eu não sei se eu respondi, sabe? Mas nós temos muitos adolescentes cumprindo medida em meio aberto hoje em Florianópolis. Muita. Respondido, deputado, nobre deputado Ismael. E eu estou à disposição para qualquer coisa aí, tá? Mais algum deputado? Posso me manifestar também? Pode, deputado. Deputado Gessé. Prazer. Eu queria, primeiramente, cumprimentar os colegas, Cobalcini, Ismael, presidente, mais alguém que esteja aí, cumprimentar a participação da doutora Brigitte. Hoje estou iniciando os trabalhos aqui na comissão, que acho que antes era da Ana, né? A deputada Ana, e hoje estou aqui para tentar contribuir. Bom, eu tenho um posicionamento que é bem definido com relação a muitas das coisas no que diz respeito ao EC, né? E me preocupou algumas coisas que a doutora, com todo respeito, que ela fala às vezes falta de oportunidade. Realmente existe muita falta de oportunidade, a gente sabe disso, mas tem muitas pessoas que têm essa falta de oportunidade, como é nas favelas. Pessoas de bem na favela são 90%, né? A gente fala, às vezes, tem pessoas que têm muito preconceito da favela, realmente, mas, na verdade, na favela, 90% das pessoas são boas. E elas vivem nas mesmas condições daquelas 10% das pessoas que são ruins. Muitas vezes a pessoa vai para o tráfico, acaba matando uma pessoa, acaba fazendo o mal que a gente vê em reportagens, e às vezes não é só por falta de oportunidade mesmo, é porque é o caráter de certas pessoas. Assim como tem lá no Congresso Nacional pessoas bem formadas, estudadas, que também são bandidos, né? Então, às vezes, a falta de oportunidade não é realmente a justificativa, mas tem que trabalhar isso, realmente, tem que trabalhar. A questão de, às vezes, falar assim, 3 anos para o adolescente significa muito para a vida dele ficar preso, mas quanto que vale a vida daquela pessoa que ele tirou e perdeu a vida para o resto da sua vida? Vamos dizer assim, ficou contraditório. Mas a família que perdeu um ente querido, a droga que ele vende, que destrói famílias, eu acho que essas coisas têm certos crimes que não têm idade, na minha opinião. Elas precisam ser tratadas
de acordo com a gravidade do ato que cometeu. Eu sempre falo, dá uma nota de R$100 na mão dele, eu tenho certeza que ele não vai rasgar, né? Ele nem vai usar para fechar um baseado, porque ele tem inteligência para discernir do que é o certo, do que é o errado. Então, acho que nós temos que estar aqui, sim, para cuidar dos nossos adolescentes, para dar a oportunidade de mostrar o caminho correto, mas a hora que ele for para o caminho errado e ele decidiu o caminho errado, ele tem que arcar com as consequências. Essa é a minha função hoje como um parlamento, é defender essa tese. Estou aqui para contribuir, não para passar a mão em adolescentes que decidiram fazer coisas erradas nas vidas deles. Muito obrigado. Tá bom. Deputado, eu agradeço a sua colocação, né? E o bom da democracia é que a gente pode se manifestar à vontade, na verdade, e respeitar o outro. Por mais que eu não concorde muito com algumas questões que o senhor coloca, eu respeito profundamente, cada um pode ter uma ideia, né? A questão da inimputabilidade não tem a ver com discernimento, isso já foi discutido há muito tempo, né? É uma questão de política pública, de opção de política pública. Essa discussão da idade, ela é quase contemporânea ao estatuto. Se o senhor for fazer uma pesquisa, o senhor vai encontrar isso. Eu já fiz essa pesquisa, eu já fiquei curiosa, né? A questão eu não estou justificando ninguém. Cada um que praticou um ato, ele vai responder de uma forma ou de outra. É que, às vezes, nós nos prendemos à resposta apenas como punição. E tem outras formas de responder além da punição, né? Ou mais do que a punição. Se tem alguém que vende droga, tem alguém que compra. É todo um sistema que nos envolve, está tudo muito interligado, não é verdade? E hoje, a maioria dos atos infracionais, isso no país inteiro, com algumas diversidades em algumas regiões, mas é o tráfico de drogas. Hoje ele é o que mais tem adolescentes que praticam esses atos, né? Então, na faixa de 14 a 16 anos. Então, assim, em momento algum a lei justifica o adolescente, eu não justifico o adolescente, e a questão não é discernimento, é uma questão de política pública. E se a gente pensar que a nossa população carcerária hoje é uma das 3, né, 2 ou 3 maiores do mundo, se a gente for pensar em abrir mais, nós vamos botar onde? Não tem nem para os adultos, né? E o que tem sido muito discutido entre quem trabalha com a infância e juventude, isso talvez o senhor tenha razão, com relação a, por exemplo, estudar e criar condições objetivas, por exemplo, para a progressão de medida. Está lá internado, quando é que ele pode sair? O que a gente tem que considerar? Criar critérios mais objetivos. Há muita discussão com relação aos 3 anos. Existem colegas que só a ideia seria modificar, alguns colegas, o estatuto em relação à faixa etária, crime, ato infracional praticado, tempo de cumprimento de medida. Então, tudo isso está sendo discutido, tá, deputado? E com o maior respeito, mesmo não concordando, muito obrigado pela pergunta, tá? Deputado tá Sérgio certo, Mota. Obrigado, deputado Gessé. Tem mais Jair alguém? Mioto. Hoje aí, Deputado Vossa Excelência Jair... tem a palavra. Deputado Pé da 90. Deputado Sérgio Mota, cumprimentando Sim. Vossa Excelência, parabenizando pelo tema dos 30 anos do ECA, eu gostaria de perguntar à doutora Brigitte, nós sabemos, doutora, que hoje existem muitos abusos que são cometidos contra as crianças, os adolescentes, e muitas vezes dentro da própria família, infelizmente. Recentemente foi criado, doutora Brigitte, até um símbolo para as mulheres poderem se identificar quando estão sofrendo algum tipo de agressão ou de violência sexual, verbal, enfim, na sua própria família. Não seria o caso, doutora Brigitte, de pensarmos em alguma medida preventiva para as crianças, visto que nós temos tantas crianças e adolescentes que são abusadas dentro das casas, e aqui eu não quero colocar nenhum contraponto à disciplina dos pais, eu sou a favor que os pais tenham disciplina para com as crianças, estabeleçam limites, mas eu falo mais do caso de abuso sexual, de abusos verbais, de
de tantas coisas que acabam marcando a infância e a adolescência, não teríamos que pensar, quem sabe, algum mecanismo para que a sociedade pudesse se posicionar, os órgãos públicos pudessem se posicionar, para que as crianças pudessem trazer também essas situações. Então, deixo essa colocação para a doutora Brigitte, que muito bem está explanando aí sobre a infância e a adolescência. Obrigado, deputado Sérgio Mota. Obrigado, deputado Jair. Na verdade, hoje existem mecanismos. O senhor tem razão com relação à quantidade, é impressionante, ninguém faz ideia, né, da violência e todo tipo de violência, né, que as crianças e adolescentes são submetidos na família, no lugar em que elas deviam ser protegidas, ou pelo menos que houvesse um mínimo de respeito, né? Então, isso é muito sério, muito sério. Existem alguns mecanismos hoje que a escola é um parceiro fundamental e ela denuncia quando percebe, né? O posto de saúde, então o sistema de saúde também é importante para denunciar, o conselho tutelar e também o telefone do Disque Denúncia, onde as pessoas ligam, não precisam se identificar e fazem a denúncia. Hoje, então, esses mecanismos que a gente utiliza, né, para que essas denúncias consigam sair daquele segredo da família, né? Mas eu achei bem importante, acho que a gente pode aprofundar tudo que a gente puder fazer para evitar a violação de direito. Eu acho que nós precisamos pensar. Muito obrigado pela sua proposta. Obrigado, tem mais algum Brigitte. deputado? Obrigado. Obrigado, deputado Mioto. Tem mais algum deputado que queira se manifestar? Deputado Paulinha. Nós temos que cuidar das crianças para que elas não venham virar, né, infrator. E, doutora, quero agradecer muito a sua participação. Nós temos que também olhar, e na próxima reunião, se a pauta será sobre os conselhos tutelares, né, do nosso Estado. Nós tivemos com a ministra Damares, e ela nos pediu, junto ali com as conselheiras tutelares, uma atenção especial, porque eles estão trabalhando muitos precariamente nesse momento de pandemia. Não tem máscara, álcool gel, elas têm que disponibilizar do próprio salário. Então, a nossa próxima pauta vai ser sobre o Conselho Tutelar, para a gente poder, né, fazer políticas públicas para ajudar, porque eles estão ali na frente ali da batalha, né, e tem que estar apoiado, com certeza. Então, agradeço muito Vossa Excelência e coloco a Comissão da Criança e do Adolescente, na qual estamos presidindo, à disposição da Vossa Excelência de trabalhar junto para ajudar as crianças e adolescentes aí do nosso Estado. Suas considerações finais, então. Eu agradeço a oportunidade e dizer que o Judiciário está sempre à disposição para sentar, para ouvir ideias diferentes, para discutir, porque o que todos nós queremos é aprimorar o sistema, né? E eu vou fazer um chorinho, que não está no programa. Se puder aumentar o percentual de assistência no orçamento do Estado, seria uma coisa muito importante, tá? Estou fazendo esse chorinho para os senhores, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde. O deputado Cavalcini também está aí, parece, não sei se deseja. Então, não havendo mais nada... Agradeço, presidente. Agradeço, presidente. Me sinto contemplado pelas falas dos colegas aí. Parabéns, presidente. Então, está certo. Um abraço. Obrigado. Não havendo mais nada para discutir, eu encerro esta reunião ordinária. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Muito obrigada.